Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a grande alta do Ibovespa, pessoal. O Ibovespa não para de subir e perceba que somente hoje a alta já é mais de 2%. O Ibovespa rompeu a máxima histórica, batendo seus 175 mil pontos. E nos últimos 5 dias tivemos uma alta de mais de 6% na Bolsa, principalmente por questão eleitoral. Todo mundo sabe aí que as urnas brasileiras se atualizaram e aparentemente um governo de centro-direita acabou ultrapassando o presidente Lula. E mesmo após essa alta na bolsa, que fez aí várias ações e blocos subirem, para vocês terem uma ideia, pessoal, a carteira do canal chegou em quase 220 mil reais, tá? Então é muita coisa, pessoal. Para uma carteira que estava aí nos seus 200 mil, ganhar 20 mil em apenas 2 dias, foi uma alta bem expressiva. Todas as ações em bloco da minha carteira estão subindo. Banco do Brasil, Itaú batendo 40 reais, BR Partner subindo, até mesmo a BB Seguridade, que tem perspectiva de queda no lucro se valorizando, então é uma alta expressiva. Porém, eu vou citar aqui, ó, 3 ações que ainda estão baratas e podem trazer para vocês ainda assim um retorno bastante interessante. Então já fiquem comigo aí até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O patrimônio da carteira do canal se valorizou fortemente, tá? Perceba que saiu ali, ó, dos seus 200 a 204 mil para essa faixa de 219 mil. Se eu estou feliz, na verdade não estou nada feliz, tá, pessoal? Porque isso aqui só atrapalha a fase de acumulação. Eu vejo muitas pessoas se exibindo aí falando, ah, o patrimônio subiu. Eu posto aí para vocês, porque é meu trabalho mostrar aqui, ser transparente, mas eu não estou comemorando, até porque essa alta atrapalha bastante meu acúmulo com renda passiva. Por minha sorte, mesmo após essa alta aí, as ações ainda seguem descontadas, tá? E o grande motivo dessa alta toda no Ibovespa é justamente a questão eleitoral, que fez com que aí, né, o presidente Lula diminuísse a sua porcentagem de probabilidade de ganho para 2026, já estamos em 2026, então esse ano tende a ser de muita volatilidade com a eleição. Tudo pode mudar do dia para a noite, assim como a bolsa pode desabar caso aí a porcentagem do Lula nas urnas acabe aumentando. E por que que tem essa questão de Lula, X aí, Flávio Bolsonaro, X Tarcísio? Pessoal, isso aqui acontece muito porque a gente tem a extremo, tá? Tanto a parte extrema direita e a extrema esquerda. A extrema esquerda, o mercado acaba enxergando não muito favorável no crescimento de lucros das empresas, justamente por conta aí de uma questão social, populismo e tudo mais. Já o centro-direita, o mercado defende mais pró-mercado, crescimento econômico, defende a propriedade privada, por isso que o mercado de capitais tende a reagir com menos cautela e precificar as ações em preços mais elevados, porque o fluxo de capital estrangeiro tende a voltar com força no país. Mas não é só por conta desse trade eleitoral não que a bolsa segue subindo, até porque colocando numa lupa de um ano, a bolsa brasileira já sobe mais de 42%, o que vem muito por conta aí de uma possível queda da taxa de juros nesse ano. Já está quase que garantido de que o Banco Central vai começar com o seu ciclo de afrouxamento monetário. Consequentemente, se você pega aqui num site que eu chamo de fluxo de capital estrangeiro, dados mercado, pessoal, você pode consultar isso aqui no próprio fluxo de capital estrangeiro da bolsa, você vai observar que o estrangeiro aqui no Brasil está entrando com muita força. Olha só, 1,1 bilhão de entrada, 2,1 bilhão, 1,6 bilhão. Por que isso acontece? Porque o estrangeiro, ele representa de mais de 60% de toda a negociação do mercado de ações local. Ele tem um poder muito grande de definir preço nas ações no curto prazo. Então, você tem em primeiro lugar o estrangeiro, em segundo lugar as instituições financeiras e por último nós, os investidores, pessoas físicas, tá? Então, esse movimento tende a ser duplo, com uma queda na taxa Selic, isso traz mais uma previsibilidade fiscal para o país, controle da inflação e, consequentemente, entrando um presidente mais centro-direita. Esses dois fatores ajudaram a impulsionar o Ibovespa. E perceba, né, que a perspectiva para esse ano
é de um Ibovespa mirando ali na faixa de mais 200 mil pontos se a taxa Selic, tá, cair para abaixo de 12%. O Banco Central estima de que a Selic neste ano, no fim deste ano, pode atingir 12,25%. E é uma correlação positiva, porque quando há uma queda na taxa Selic, o Ibovespa sobe, não somente pelo fluxo de capital estrangeiro, mas porque também há uma melhora econômica nas empresas, tá? Os bancos tendem a reagir melhor com crescimento de crédito, empresas tendem a ter um menor endividamento, porque com juro mais baixo você consegue pegar aí, no caso se endividar, operar com capital de terceiro por um juro menor. Então faz sentido as empresas crescerem, né? Porém, será que ainda tem ações, mesmo após essa alta toda, que ainda estão baratas? Olha, pessoal, eu acredito que tem. Até porque se a gente olhar aqui a própria média do Ibovespa, por mais que teve toda essa valorização, o Ibovespa não tá caro, tá? Claro, já não está mais uma pechincha como estava até pouco tempo atrás. Perceba que o Ibovespa chegou a negociar em 5 vezes, mas não está caro, porque em mercados de alta, de euforia, o Ibovespa já chegou a custar 18 vezes, tá? Então perceba aqui que está longe de suas máximas. Somente para o Ibovespa negociar no múltiplo parecido como 2019, ainda teria sim um espaço de alta quando a gente considera aqui de 80%. E detalhe que se o lucro das empresas continuarem subindo, pessoal, o Ibovespa pode estar avaliado por um preço-lucro ainda menor. Por isso que você não pode olhar para o Ibovespa isoladamente, porque se o lucro das empresas aumentarem, este índice, este PL, tende a diminuir, tá? E agora a questão é a seguinte, será que ainda tem ações descontadas? Bom, vou trazer 3 aqui para vocês que mesmo após essa alta, eu acredito que ainda estejam baratas. A primeira é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil se valorizou forte, tá? Perceba que saiu ali, ó, nos últimos 5 dias dos seus 21 a 22 reais para essa faixa dos 23,45. Por quê? Justamente por essa questão, né? De alta no Ibovespa e porque o mercado aparentemente já precificou o risco de queda no resultado. O Banco do Brasil hoje já está numa espécie de fundo de ciclo que a gente chama. Mas perceba que mesmo após essa alta nas ações, o valor patrimonial da ação ainda é de 0,72. Então somente para o banco regredir para sua média, que é ser negociado em uma vez valor patrimonial, as ações do Banco do Brasil precisariam se valorizar aproximadamente 38,8%. Já não está mais tão barato quando estava R$21, mas está descontado, porque hoje a R$23, R$24 está muito descontado, está muito barato, pessoal. Inclusive ele está muito próximo do meu preço médio. Se você coloca aqui, ó, o preço justo do Graham, mesmo no pior dos cenários com lucro líquido em baixa, o Banco do Brasil teria um preço justo de R$47. Ele estaria longe de estar caro ainda, teria um potencial de alta de mais de 100%. Então até R$25, R$26, eu acho que para quem está olhando para Banco do Brasil para longuíssimo prazo, parece ser sim uma boa opção. E não acompanhou toda essa alta do Ibovespa, porque a ação está em queda, justamente por uma questão estrutural pontual relativa ao agro, e os dividendos no longo prazo tendem a melhorar. Com essa recuperação do resultado acontecendo de uma maneira mais consistente para 2026 e 2027 em diante, o Banco do Brasil pode trazer aí um combo de retorno para o acionista. Segunda ação de um bancão aqui que tá barato, mesmo após essa alta toda, é o Itaú. Nossa, Pablo, mas o Itaú está custando R$40. Perceba que hoje as ações subiram 4,22%. Pessoal, o Itaú tem muita qualidade, isso é óbvio, né? Resultado crescente, inadimplência controlada, uma carteira de crédito muito voltada para a alta renda, o que deixa ele menos fragilizado nesses ciclos macroeconômicos mais apertados. Mas a questão é, mesmo com toda essa alta no Itaú, eu ainda acho que o banco está barato, tá? Por quê, pessoal? Porque para o ano que vem, com essa queda da taxa Selic, nós temos uma perspectiva de crescimento de lucro dos bancos. O Itaú e o Banco do Brasil podem ser beneficiados. E hoje o Itaú está tendo um lucro anual na faixa de 48 bi. Se você colocar dividido isso aqui por 4, está tendo 12 bi por trimestre. Pense que com uma queda da taxa Selic, o lucro do Itaú poderia saltar aí uns 15 a 16% no cenário mais conservador possível. Então se você colocar, 51 bi, a gente está sendo aqui bem pessimista, supondo que o lucro do Itaú vai crescer abaixo do que a inflação, tá? Eu tô considerando isso. Olha como eu tô sendo conservador. Tô colocando um lucro abaixo da inflação. A gente sabe que historicamente o Itaú cresce a uma taxa de 8 a 7% ao ano na média. Então, se ele obedecer a sua média pro próximo ano, é pro Itaú lucrar pro próximo ano aí pelo menos uns 51 bilhões. Será que tá barato? Está, porque se eu pegar o valor de mercado atual hoje, 449 bi, e dividir aqui pelo lucro projetivo de 51 bilhões, nós temos uma relação preço sobre lucro de 8,8. Não está caro, porque a média do Itaú é ser cotada em 13 até 14 vezes lucro no mercado de alta. Você vê um BTG negociando nesses múltiplos com muita tranquilidade. Então você ainda tem um espaço para valorização aproximado de 47%. Hoje o Itaú vale tranquilamente mais de 500 bi.
Essa daqui, pelo menos, é a minha visão. Por isso que, estando abaixo dos 500 bi, Pablo, quanto que dá 500 bi de valor de mercado dividido pela quantidade de ações atual? Daria uma cotação de R$45. Então, para mim, abaixo de R$45, R$43, que eu coloco um pouquinho de margem, tá? O banco está muito barato, tendo aí uma probabilidade de ter grandes aportes. Eu acho que, para mim, Itaú pode comprar bastante. Nada é recomendação de compra ou de venda, tá? Estou falando aqui na minha opinião que eu faria. Eu faria grandes aportes até os R$43, R$45. Acima disso, já não. Aí já prefiro ficar de fora e procurar outra oportunidade. A não ser, claro, que o lucro líquido do banco cresça ainda mais. Aí, consequentemente, tá? Vai ser aquela clara empresa que o resultado vai crescendo e a ação vai ficando cada vez mais descontada. Sócio, empresa de qualidade, você quer pagar mais caro. Ainda mais num banco que você sabe aí que a qualidade é muito boa, tá? A gente sabe que o Itaú, pessoal, não é cíclico. Ele cresce o seu lucro de uma forma de escadinha. Por mais que seja lento o crescimento, ele acaba sendo consistente. Então, hoje, pro Itaú tá caro, no mínimo, ele estaria que estar acima de R$45. E mesmo com 500 bi de valor de mercado, se o banco lucrasse com 8 bi, você ainda tem 9,8 vezes. Tá barato. Então, pra ele tá caro, pega da seguinte forma, tá? Pro Itaú hoje tá meio que caro, ele estaria que estar pelo menos aí valendo uns 663 bi na bolsa. Se eu dividir isso aqui pelo número de ações, daria uma cotação de R$60. Então, pro Itaú deixar de ser uma oportunidade, ele estaria que estar pelo menos aí acima de 50 a 51 reais, tá? No cenário mais intermediário. Então, olha como o banco ainda tá descontado. O pessoal fala, essa alta toda aqui deixou caro? Não, claro, ficou mais caro, mas ainda está descontado. Por isso que eu vou seguir aumentando posição, desde que não ultrapasse, obviamente, esses 45 a 50 reais. Aí eu já prefiro ficar de fora, até porque naturalmente, pessoal, a minha posição vai aumentar. Se o Itaú se valorizar ali para uns 60 reais, a cotação, pensa, com as minhas 1.332 ações, vai chegar a um 80 mil da carteira, tá? Já vou ocupar aí uma grande posição. Se eu colocar aqui, ó, 80 mil e dividir, tá? Vamos supor, pelo meu patrimônio aplicado de 206 mil reais, o Itaú naturalmente já iria representar quase uns 40% da carteira sem eu fazer mais nenhum aporte, porque subiu muito. Então, assim, não faria sentido eu continuar comprando. Isso seria muito imprudente da minha parte. Aí eu prefiro comprar outras ações, mas ainda enxergo muito barato. Terceira ação aqui da lista que eu acho que está muito descontada e não acompanhou essa alta do Ibovespa e teria ainda potencial, as ações da Petrobras. A Petrobras está sendo aí muito mal precificada por conta de uma desvalorização do preço do Brent, mas a gente sabe que a empresa tem conseguido enxugar custo de extração, ela tem conseguido ter aí uma geração de caixa operacional bem interessante, o que faz com que hoje as ações mesmo a R$33 possam ser uma oportunidade. Porque se você pegar aqui, ó, a geração de caixa da Petro e multiplicar pelo seu EBITDA médio, tirando a dívida líquida, você tem um potencial de alta, no mínimo, pessoal, no mínimo aproximado de 223%. Então você vê que Petro está barata, não seria uma ação cara se você olhar para longuíssimo prazo. Tem um potencial de dobrar na cotação e ainda por cima de pagar bons proventos, já que mesmo com o Brent em queda, ela tem uma política de pagar no mínimo 4 bilhões de dólares, caso o Brent esteja acima de $40, né, a tonelada. Então se você colocar aqui, ó, 4 e multiplicar pelo dólar, e você coloca um resultado operacional parecido, você tem com Petro um dividendo mínimo na faixa de 9,6% ao ano. Imagina aliado a esse potencial de alta. Tem tanto alta quanto bons dividendos para serem pagos aí para vocês. E hoje Petrobras vale no mínimo, pessoal, no mínimo ao meu ver, tá? Isso aqui eu tô colocando aqui de uma maneira bem tranquila mesmo. Se ela tá girando esse caixa e ela fosse cotada por basicamente ali uns 8 vezes EBITDA, tecnicamente, considerando a sua quantidade de ações no mercado hoje, que está em aproximadamente 12,89 bilhões, você tem aqui R$100. A ação vale no mínimo R$100 hoje, tá? Para justificar esse crescimento no resultado. Então, assim, temos muitas oportunidades, tá? Nada se trata de recomendação. Tanto o Banco do Brasil, Itaú e Petrobras, eu vejo um potencial acima de 100% de valorização. Isso que eu nem tô jogando dividendo. Se você colocar dividendo lá na frente, nossa, fica aqui belíssimas oportunidades. Então, a bolsa subiu? Subiu. As ações subiram? Subiram. Mas, pessoal, está longe das máximas, tá? O seu trabalho como investidor é não pagar caro. É claro que a gente quer pagar barato, mas infelizmente não vai estar disponível. Imagina se você pensa assim, subiu, não vou mais comprar, a bolsa continua subindo, subindo e subindo. Aí você vai perder de comprar ainda quando está barato. Diferentemente de uma bolsa lá em 2019. Ali fazer caixa já seria bastante prudente. Mas não é o cenário atual. O cenário atual hoje é de crescimento no resultado e, consequentemente,
essas ações ainda estão bem abaixo de sua média histórica. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que já sou investidor mais avançado, não faço a mínima ideia por onde começar e além disso, tá? Eu não tenho tempo de ficar acompanhando todo dia. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final do vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Pra primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Se você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real, por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você ter aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo, onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também que você pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros conta o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente disponível para vocês por apenas R$19,99 por mês. Fora vídeos imersivos, que eu não falo com frequência na parte pública, principalmente de small e microcaps aí, muito bem avaliadas, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Estamos com essa meta de atingir aí 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, Itaú e Petrobras. Em particular, tenho as três na carteira e estou surfando essa alta e eu espero que pague bons dividendos para que eu possa aí aumentar as minhas posições gradativamente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!